Você com certeza já ouviu falar do Estado e também já escutou expressões do tipo é obrigação do Estado fazer blá 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 blá. Ou o Estado não pode interferir na economia. Também nós precisamos reduzir o tamanho do Estado. No final das contas, o Estado está na boca de todo mundo, mas você sabe o que de fato é o Estado ou o que forma um Estado? Meu nome é Josué, eu sou estudante de Relações Internacionais e eu estou começando um glossário aqui no canal com temas que são inerentes às RIs. O glossário ele não vai ser por ordem alfabética, vai ser pela importância que o tema tem. É por isso que o primeiro tema do nosso glossário vai ser de Estado. E lembrando que essa é a definição de Estado que nós da área de RI temos que ter bem fixado em nossa cabeça. Eu sei que existe aí muita gente usando o termo Estado para algumas coisas e outras coisas, e aproveita e já deixa um like aqui no vídeo se você está gostando do tema. Eu não sei se você sabe, mas nós chamamos os principais agentes das RIs de atores. Pegando esse gancho, né, se nós compararmos os atores das RI com os atores da TV e do cinema, o Estado ele seria aquele ator que só faz protagonista. E mesmo quando ele não é, né, o protagonista da história, ele é um ator tão importante que ele tem o mesmo tempo de tela. Um exemplo disso é a conferência anual da ONU, né, onde a ONU ela é de fato a grande estrela, ela está ali fazendo todo o seu trabalho, né, de colocar os estados como iguais juridicamente. Mesmo assim, todo mundo quer saber o que os chefes de estados vão falar, né, como os estados vão se comportar dentro da conferência anual. Então por isso que o estado ele é o ator mais importante das RIs. Se a gente for olhar assim a grosso modo, o estado é aquele carinha conhecido como país, estado-nação ou até mesmo cidade-estado. Mas o termo estado ele é usado em referência a um território habitado e ao corpo político que governa aquele território. Ou seja, para que exista um Estado, precisa ter um território, um povo, né, seus cidadãos, soberania, e ele precisa ter essa soberania reconhecida por outros estados, porque um território com um povo sem reconhecimento não é considerado um Estado. E por fim, todo um arcabouço de leis, regras e instituições. E uma coisa que você deve ter em mente, principalmente você, estudante de RI, o Estado é uma organização sociopolítica de base territorial e tem como responsabilidade defender valores sociais básicos, incluindo segurança, liberdade, ordem, justiça e bem-estar. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo, o vídeo é como as relações internacionais afetam a nossa vida cotidiana. Tá aqui nos cards e nele eu falo um pouco mais sobre esses 5 valores. E eu falo isso sobre o Estado ser uma organização sociopolítica de base territorial para que você compreenda que o Estado ele vai muito além do corpo político que o administra, embora esses sejam de extrema importância para a garantia lá dos valores sociais básicos. Eu vou exemplificar aqui para vocês para ver se fica mais claro o que eu estou querendo passar. Imagine se hoje nós, cidadãos brasileiros, decidíssemos nos voltar contra o corpo que governa o Brasil. Ou seja, derrubar STF, Congresso, o presidente, os governadores, os prefeitos, os juízes, as forças armadas, a polícia, etc, etc, etc. Ainda assim, com a gente fazendo tudo isso, não seria possível dizer que nós acabamos com o Estado brasileiro. Presume-se primeiro que a gente só teria condições de fazer isso dentro do território nacional. Senão a gente teria que ser uma coisa internacional. Várias pessoas se unindo contra os seus próprios governantes. E uma vez que o território e o seu povo continuam ali, o Estado brasileiro ainda existe. Isso ficou muito claro para mim numa aula em que o professor perguntou por que o Estado pode nos obrigar a fazer alguma coisa. Entre muitas respostas, ninguém falou o que ele queria ouvir e com isso ele deu a resposta. É porque o Estado ele é mais forte do que você. Mas se um dia você ficar mais forte que o Estado, você não vai acabar com o Estado. Você vai se tornar o Estado. Ou seja, voltando lá para o nosso exemplo, se hoje nós acabarmos com o corpo político que governa o Estado brasileiro, a gente vai ter que recriar toda a estrutura política, jurídica, de defesa, etc, etc. Ou seja, a gente vai ter que recriar o Estado brasileiro, porque o Estado em si continua ali, que é o povo e o seu território. Foi isso que aconteceu com a França, depois da Revolução Francesa, foi isso que aconteceu com a Rússia, depois da Revolução Bolchevique, e tantas outras revoluções que aconteceram mundo afora. Foi basicamente isso. Um povo tirou quem era o mais poderoso do poder e aí se tornou o Estado enquanto corpo político, porque o Estado em si, que era o território, o povo continuava ali. E ainda você pode argumentar, mas eu movi uma ação contra o governo federal e ganhei, logo eu venci o Estado mesmo sendo mais fraco que ele. E aí é que tá, não ganhou não. Pois tanto você
quanto o governo eram partes conflitantes de um processo sob apreciação judicial. No final do dia, você só se valeu das leis do Estado para ganhar um processo contra o governo, que era só mais uma parte do Estado. Inclusive, se você tiver mais argumento, fala aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Portanto, é a definição que nós, estudantes de relações internacionais, precisamos ter bem em mente do que é o Estado. E como dito anteriormente, o Estado ele deve defender condições e valores básicos, entre eles a segurança, e por seu papel de protetores da segurança, o Estado ele tem um monopólio da autoridade. Eles são os únicos que podem usar a força e que têm o poder de declarar guerra contra outro Estado. Embora eu tenha falado, né, que o Estado ele vai muito além do governo, ainda assim o chefe de Estado, no nosso caso o presidente Bolsonaro, tem muito poder. E cabe a ele a função de cuidar da política externa do Estado, fazendo ali um meio campo entre os níveis doméstico e internacional. E mesmo os Estados sendo diferentes em seu nível de sucesso em defender os valores básicos, entende-se que o Estado ele tem jurisdição legal, soberania, sobre seus próprios assuntos e população, não existindo ninguém acima deles no sistema internacional. Inclusive eu também falo isso em outro vídeo, onde eu falo sobre o dilema de segurança vivido pelos estados, também vou deixar aqui nos cards. Só para trazer um pouquinho de contexto histórico, na visão popular foi a Paz de Westfália, em 1648, após a Guerra dos 30 Anos, que assinalou o início do Estado soberano e das relações internacionais modernas. Antes disso não havia Estado, então com isso não existia soberania, território nacional, nacionalidade. E como não existia o nacional, ninguém olhava para os outros territórios do mundo como algo internacional. Eram só outros reinos, outros povoados, aquela galera que vive lá não sei aonde. Só isso, não existia essa ideia que a gente tem hoje de internacionalmente, fora do meu país, não existia isso. E ainda vai ter vídeo aqui falando sobre a Paz de Westfália e sobre a Guerra dos 30 Anos. E para você não perder, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim que eu subir o vídeo você vai receber as notificações, tá bom? Então vamos revisar o que foi dito sobre o Estado. Primeiro, nós nos referimos ao Estado tanto a um território habitado como ao corpo político que governa aquele território. 2. Para que exista um Estado soberano, ele precisa ter um território, um povo, soberania, reconhecimento de outros estados e uma série de leis, regras e instituições. Terceiro, o Estado é uma organização sociopolítica de base territorial, vai muito além do corpo político que o administra. Tenha isso em mente, estudante de RI. Quarto, o Estado ele tem responsabilidade de defender condições e valores sociais básicos, incluindo segurança, liberdade, ordem, justiça e bem-estar. Quinto, o Estado tem um monopólio da autoridade. Eles são os únicos que podem usar a força e que têm o poder de declarar guerra contra um outro Estado. Sexto, embora o Estado vá muito além dele, é o chefe do poder executivo que é considerado o chefe de Estado. E por mais que ele não possa fazer tudo o que quer, ainda assim ele é de longe o indivíduo mais poderoso do Estado. Num rápido contexto histórico, eu expliquei que o Estado, como nós conhecemos hoje em dia, ele passou a existir após a Paz de Westfália, que deu início ao sistema de estados e às relações internacionais modernas. E oitavo, e por último, uma provocação que eu fiz, onde eu digo que o Estado ele só pode te obrigar a fazer algo porque ele é mais forte do que você. E no dia que você se tornar mais forte que o Estado, você não irá acabar com o Estado, mas sim se tornar o Estado. Essa provocação ela tem o intuito de mostrar que, como nós vivemos no sistema de estados, as revoluções que existiram nunca foram contra o Estado em si, mas contra o grupo que estava no poder. Após a Revolução, eles sempre reorganizavam a estrutura do Estado da forma como aquele grupo que era o mais forte agora pensava ser o ideal, né? Tem até aquele livro lá, A Revolução dos Bichos, que explica um pouquinho isso. E também o intuito era trazer uma definição bastante clara do que de fato é o Estado, principalmente para quem estuda relações internacionais, precisa ter essa ideia bastante fixada na cabeça. E talvez você discorde do que me ouviu falar aqui, e fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Porém, eu gostaria de te dar um conselho, principalmente para você que estuda relações internacionais. É super legal que você tenha um senso crítico. Inclusive, muitas pessoas costumam usar o dilema da caverna do Platão para justificar, né, e defender suas ideias e exercitar o seu senso crítico. Isso é bastante positivo, pode continuar fazendo isso. Mas lembre-se, as pessoas dentro da caverna viam as sombras do mundo real e acreditavam ser monstros. Não adianta você criar um senso
crítico sem se ater à realidade. Se o seu senso crítico te faz criticar sem conhecer, estudar, decifrar e entender o assunto estudado, e principalmente quando existe uma gama de estudos embasando aquela afirmação, talvez, eu disse talvez, o seu senso crítico esteja te colocando dentro de uma outra caverna, olhando para sombras na parede e te fazendo acreditar numa realidade que só existe para você. Isso não é muito positivo. Eu digo isso porque é incrível a quantidade de colegas que passam horas na aula e não se dão o trabalho de aprender. A ideia que eu tenho é que parece que o cara saiu de casa para ensinar, não para aprender, porque ele discorda de tudo e muitas vezes a gente consegue enxergar que ele não está se atendo à definição, né, o que está sendo colocado ali. Isso é muito ruim para ele mesmo. Eu não estou dizendo que você não pode discordar do professor, pode sim, mas lembre-se, o seu professor está passando um assunto de uma cadeira, de um curso que você se matriculou para se transformar em um profissional. Então não vale muito a pena criticar sem entender de fato o que a pessoa está querendo dizer ali. Antes de criticar, deixe o trabalho de entender qual o conceito e a definição do assunto. Depois de você aprender todos os conceitos e ainda assim você discordar, você pode se dedicar a um trabalho de pesquisa para refutar aquele conceito e criar sua própria teoria. Porque sim, um curso de graduação, de bacharelado, ele te dá essa base para pesquisa. Então, fica ligado nisso. Se a gente ficar na defensiva o tempo todo, vindo com um pensamento que é imutável para uma sala de aula, isso faz a gente perder muito assunto, não entender o que está sendo estudado e também isso se reflete nas notas. E lembre-se, discordar não significa que você não deve aprender sobre aquilo que você discorda, tá? Se ligue nisso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe uma definição do que é Estado para nós que estudamos relações internacionais, principalmente. Se você gostou, aperta aqui no gostei, se inscreve no canal. Assiste também, tem outros vídeos aqui que eu tô fazendo sobre relações internacionais. Muito obrigado se você chegou até aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau.